Eu vou receber agora a nossa editora de internacional, Mariana Catucci, que vai nos mostrar, afinal de contas, quem são esses países que estão, de alguma forma, tentando se fazer frente a Donald Trump e reagir a essas ameaças de Donald Trump. Bem-vinda, Mariana. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham. Thaís, para começar, eu preparei aqui uma tela para a gente ver quais são os países que estão na mira dessas tarifas que foram anunciadas por Donald Trump para entrar em vigor a partir do dia 1º de fevereiro. A gente vê aqui na nossa tela os 8 países mais a Groenlândia, então os 8 países europeus que foram ameaçados com tarifas por Donald Trump. E a gente precisa correlacionar, Thaís, que essa lista de países é exatamente a mesma lista de países que enviaram tropas e que participaram dos exercícios militares de países europeus na Groenlândia. O que esses países foram fazer na Groenlândia? O que esses militares foram fazer lá? Basicamente, eles foram realizar uma missão de reconhecimento. Isso significa que eles não foram treinar para um combate ativo, se preparar para uma guerra, um conflito armado. Eles foram reconhecer o local, visitar pontos estratégicos, conversar com lideranças locais. Então é isso que esses países foram fazer na Dinamarca, que enviaram suas tropas. Algumas, inclusive, já retornaram, como, por exemplo, tropas alemãs. Uma parte das tropas alemãs já retornou, outros continuam. A Dinamarca anunciou agora há pouco que deve enviar ainda mais militares para o território da Groenlândia, mas por enquanto é apenas uma missão de reconhecimento, além, é claro, Thaís, de uma expressão de solidariedade, porque não é inédito, não é incomum que países da OTAN façam treinamentos em outros territórios de países que também fazem parte da aliança. Mas esse envio, nesse momento, também simboliza uma espécie de solidariedade à Groenlândia e à Dinamarca no meio dessas ameaças de Donald Trump, Thaís. O que é inédito é eles precisarem fazer isso para demonstrar alguma força, alguma unidade contra os Estados Unidos. Essa a ponta assustadora desse processo todo. Agora, Mariana, como é que os especialistas com quem você conversa estão apontando ali o significado, o impacto, enfim, de uso da força militar na Groenlândia? Thaís, isso que você disse de que é algo sem precedentes, é algo inédito, é exatamente o que os especialistas têm destacado. A gente precisa relembrar primeiro a configuração da OTAN, que seria uma das mais abaladas em toda essa história. Donald Trump se recusou a responder hoje se considera enviar força militar para a Groenlândia, mas a Casa Branca, em várias coletivas, já não descartou essa hipótese e disse que é uma hipótese no leque do presidente americano. Por outro lado, os líderes europeus dizem que isso é improvável. Os especialistas com quem eu conversei, Thaís, dizem o seguinte: se Trump decidir, de fato, enviar tropas ou usar força militar na Groenlândia de qualquer maneira que seja, ele vai ter que considerar alguns fatores. Por um lado, ele conseguiria se consagrar entre a lista de presidentes americanos que conseguiram ampliar o território americano. Como o professor Hussein falava, algo numa lógica expansionista e de expansão de território realmente. Ele também conseguiria emplacar uma narrativa que foi, inclusive, narrativa de campanha, de que, sob o governo dos democratas, sob o governo de Joe Biden, os Estados Unidos estavam submetidos à OTAN e aos países europeus e que agora, sobre o domínio de Donald Trump, os Estados Unidos estão, na verdade, conseguindo impor os seus interesses, são um país mais forte. Por fim, Trump também argumenta que conseguiria, de alguma forma, explorar minerais, terras raras, conseguiria garantir a segurança, mas como o professor explicou para a gente, já existem acordos que prevêem que os Estados Unidos atuem na Groenlândia e a Groenlândia e a Dinamarca já se mostraram abertas também a fechar acordos comerciais, justamente focado nos minerais e terras raras. Por outro lado, Thaís, se Trump de fato decidir usar a força militar, ele vai ter que considerar uma série de possíveis consequências. A primeira, como você falava com o professor, o Congresso americano. O Congresso americano precisa acordar, né? Exatamente. Precisa acordar e se desvincular dessa já há uma conversa ali, quase, tanto entre democratas quanto republicanos. A gente viu republicanos indo à Dinamarca numa comissão. Exatamente, que falam possivelmente em tentar passar um projeto para limitar os poderes de Trump, algo que exigiria uma aprovação do Congresso para enviar força militar para a Groenlândia. Ele também teria que enfrentar uma possível reação da União Europeia, que é um grande bloco comercial
que também sofreria com as tarifas de Donald Trump, mas que coletivamente conseguiria infligir danos, sim, à economia americana em um momento que não é interessante para Donald Trump. Porque os americanos, uma pesquisa Reuters-Ipsos mostrou que a maioria esmagadora dos americanos não está interessada na anexação da Groenlândia, mas está interessada na economia. Claro. Então, essa já resposta... entendeu que tarifa é inflação. Exatamente. Os americanos já entenderam isso. Essa resposta poderia prejudicar a economia em um momento que Donald Trump se prepara ali para as eleições de meio de mandato, que também vão reformular o Congresso. E, por fim, a OTAN, que é o ponto-chave de toda essa história. Seria inédito que aliados europeus tivessem que agir contra os Estados Unidos no caso do envio de força militar, justamente porque o artigo 5º da OTAN prevê que a agressão a um país da aliança é uma agressão a todos e os países teriam que sair em defesa. Isso poderia causar uma crise para os Estados Unidos, no sentido de ficar isolado na segurança do Ártico, mas também perder bases estratégicas, como, por exemplo, na França, na Alemanha, que garantem a influência americana em outras regiões do mundo. E é claro que isso ia atrapalhar também ao apoio dos europeus em toda a guerra da Ucrânia, que é um dos pontos que Trump ainda não conseguiu resolver desde que chegou à presidência, Thaís. Hoje ele disse que era melhor os europeus cuidarem da Ucrânia e deixar a Groenlândia para ele, como disse o Hussein Kalu agora há pouco aqui para nós no Hora H. O Trump não entendeu, segundo o Hussein Kalu, ele não entendeu que ele sozinho não será o dono do bloco ocidental, né? Ele perde força se ele enfrentar os seus próprios aliados. Mariana, muito bom, muito obrigada pela participação aqui no Hora H.